vai bater papo e eu convido você a participar ligando ou deixando a sua mensagem nas redes sociais, na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou no telefone 0 operadora 11 3337 5886. A gente conversa com a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica e vai falar com a gente sobre o comportamento na internet. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu estar aqui de novo. Falando sobre um assunto que vai render com certeza, né? Nossa, nem fala. Principalmente ultimamente, que tá demais, né? Tá demais. A gente chegou ao ponto de ver pessoas repercutindo na internet a morte de alguém como algo bom. Isso me chama muita atenção. Doutora, as pessoas ficam mais corajosas na internet? Sem dúvida. Você está abrigado atrás de uma tela, te dá a sensação de poder muito grande, né? De que você não vai ter nenhuma sanção. E não é bem assim. Hoje em dia tem sido criado mecanismos, né, para controle, mas ainda é muito frágil, muito pouco isso que acontece. Porque a pessoa ela acaba tendo a sensação de que é uma liberdade sem fronteiras, sem limite nenhum, sem limite nenhum. E você tem que pensar que a coisa não é dessa maneira. Né? A sua liberdade termina onde começa o espaço do outro, né? Então, você pode ter uma ideologia, uma opinião, mas você tem que ter cuidado ao expressar, né? Você também tem que respeitar o que o outro, a opinião do outro, o posicionamento do outro, que é isso que a gente não vê acontecer. Falta muita empatia, né? A pessoa, ela acredita que sua verdade é absoluta, e não consegue se colocar no lugar do outro para entender que o outro também tem o seu modo de ver o mundo e que não necessariamente tem que ser igual ao seu. Então, isso é uma coisa que eu acho que sempre existiu, embates e discussões, mas a ferramenta dá essa sensação de poder desmedido que a pessoa acaba perdendo aí a mão. Falando tudo sem na filtro, comunicação, né? Exatamente. Doutora, a gente foi às ruas aqui em São Paulo para saber o que as pessoas têm a falar sobre os comportamentos na internet. Vamos conferir. Você já discutiu com alguém pelas redes sociais? Eu procuro não discutir. Eu não gosto de discutir na internet. Mas você já se sentiu ofendida em algum momento? Já, muitas vezes. Falando do meu cabelo, que é duro, chamando de pinchainha, essas coisas. Todo mundo tem uma parte de débil mental, né? É meio acéfalo na internet. Então, eles deitam e rolam mesmo. Até a gente, né, se extrapola um pouco, né? Um pouco de acefalia faz bem de vez em quando. Mas eu acho uma baixaria. Entendeu? Eu não concordo. Você já discutiu com alguém, já perdeu uma amizade por causa de rede social? Acho que todo mundo já perdeu uma amizade, já brigou, porque acho que na internet a gente se sente mais seguro de falar coisas que a gente não falaria pessoalmente. E tem também aquela, vamos supor, se for uma pessoa de longe, aí você vai ter muito mais audácia de conversar com ela e de falar as coisas que você não falaria pessoalmente. Então acho que acontece muito, acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Já aconteceu isso comigo, e até mesmo eu briguei ou excluí a pessoa do meu Face, já chegou a... Olha quanta coisa complicada. Doutora, essas indiretas, essas brigas que acontecem pela internet, que são indiretas, mas se houve uma discussão, a pessoa sabe muito bem que foi pra ela, aí vai lá e às vezes responde no comentário ou responde colocando outra postagem. Alguém comentou que isso tem a ver aí com burrice, com ser acéfalo, mas a minha pergunta é, o que pode estar por trás disso tudo? Olha, eu achei muito interessante as falas, né, que é exatamente o que acontece. E todo mundo, muitas pessoas, você, eu, a gente está nas redes sociais, a gente percebe esse comportamento das pessoas, né? Eu já fui agredida, né? Uma coisa assim, foi motivado por uma brincadeira, né? E eu acho importante a gente citar aqui, porque quando você está se comunicando, seja via smartphone ou numa rede social, você não está olhando nos olhos da pessoa. Você não sabe o tom, Você não sabe o tom. Eu não estou vendo se você está fazendo uma brincadeira, se você está sendo grossa comigo, né? Então, dá margem à interpretação que a pessoa quiser, ou que ela conseguir tirar dali. Né? Então, isso eu acho que também facilita, além da pessoa ficar mais corajosa, abrigada atrás de uma tela e mais propensa a um comportamento social. Se um está agredindo, a outra pessoa vai e agride também, porque isso tem muito, né? Tem um que acaba liderando, primeiro para vir primeiro, aí o outro cria coragem e vai também.
se sente ali com vontade, parece que aguça, né, aquela coisa que a pessoa tem ali mal resolvida dentro dela, ou alguma coisa com a pessoa em si, né, com o alvo da pessoa. Então, eu tenho uma história mal resolvida com você, então eu aproveito aquele momento, mesmo que seja uma coisa que não tem nada a ver com o nosso histórico. Mas eu aproveito ali para te cutucar. Ali, né? E que eu acho que essa confusão toda reflete uma confusão ali emocional da pessoa. A pessoa ela acaba unindo, né, a vida pública com a vida pessoal, a parte afetiva com uma parte real, que às vezes é um assunto, por exemplo, política, né? Ou geralmente assuntos polêmicos que trazem essas brigas. Futebol, religião, classe social, agora, etnia. Doutora, eu fico aqui com uma dúvida. Vou falar dos haters. Para quem não sabe, a gente utiliza essa palavra haters para aqueles que odeiam, para aqueles que entram nas redes sociais do outro só para criticar. E eu pergunto, a gente sabe que algumas críticas são construtivas, então às vezes é um toque, alguma coisa que alguém falou, e você para e fala, poxa, realmente, isso eu posso mudar. A partir do momento que você é uma pessoa pública, isso pode acontecer com você. Mas me chama a atenção que tem algumas coisas que as pessoas falam que não dá para entender. Às vezes as pessoas entram para falar, você, amor, não gosta de mim, tá me acompanhando nas redes sociais, por quê? O que faz alguém entrar na rede social de uma pessoa para falar não gosto de você? Ela não tá sendo obrigada a te acompanhar, não é? Ela tá, parece que cultivando ódio, isso é inveja. Na verdade, a gente tem que falar, né? Porque essa é a minha área, né? Não discutir aí os temas políticos que estão gerando esses embates todos via social, mas a questão emocional, psicológica. E a inveja motiva muito isso. Então, por que eu vou te atacar? Por que eu te sigo se eu odeio tanto você? Porque eu quero ter alguma coisa que você tem ou não tenho, né? Porque eu tenho situações mal resolvidas. Então, a inveja é um grande motivador e a pessoa não percebe, é uma projeção. E muitas vezes também ela vê um defeito em você, ela julga que você tem esse defeito, na verdade quem tem esse defeito é ela. Só que, né, por projeção, que é um mecanismo de defesa, ela acaba vendo isso em você. Então, é um toque, né, para as pessoas, para uma reflexão. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Né? Quando uma coisa passa para a gente, mesmo que seja diferente dos nossos gostos e tudo isso, mas uma coisa que passa para a gente, assim, vamos dizer, sem muita emoção, quer dizer que é um assunto que a gente tem bem resolvido. Quando aquilo nos irrita, nos provoca raiva, a gente tem um componente invejoso. Doutora, a senhora está falando e me faz lembrar do que eu percebo. Falando, por exemplo, particularmente do que acontece, não tem muitos haters, graças a Deus, mas de vez em quando acontece, né? A pessoa, ela critica a roupa, critica o programa, critica o jeito de falar, o cabelo, né? E eu acho interessante que quando eu vou procurar essas pessoas, às vezes tem 80 comentários, né? Aí tem um que fala, não gostei, tá horrível. Aí eu entro pra ver, a hora que você entra, o perfil dessa pessoa é bloqueado, não tem foto, na maioria das vezes essa pessoa não tá ali, ou ela põe a foto do cachorrinho, ela não se identifica. Isso também deixa as pessoas mais corajosas, entre aspas, né? O hater, né, se a gente procurar definições aí que já fizeram na internet, seria uma pessoa anônima, né, que ela aproveita do anonimato para falar tudo que der em vontade, para agredir pessoas. Muitas vezes esse hater, esse anônimo é uma pessoa que te conhece, né? Na maioria das vezes. Ela fez aquele perfil falso, muita fake. gente tem esse perfil falso que é para poder ou fazer brincadeira de mau gosto ou para ofensas mesmo, né? E aí você pensa, né, que força tem essa pessoa? Isso denota fragilidade, porque se ela é uma pessoa forte, que ela tem opinião formada, e se é uma crítica construtiva, por que ela não pode usar a cara dela, a sua real identidade, para te comunicar o que ela acha, o que ela sente em relação a você. Doutora, o correto não é a pessoa fazer isso no particular, ao invés de se expor ali no comentário? Né? Isso já aconteceu comigo, né? Não sou uma pessoa pública, mas já aconteceu comigo. A pessoa, ela fez uma crítica exposta, uma crítica assim que me
não me desmoralizava, mas me diminuía de uma certa forma perante o restante do grupo, né? E assim, eu percebi que se eu alimentasse aquilo, se eu fosse discutir, que eu também não discutiria, porque é um espaço público, que a pessoa ia crescer na sua agressividade ainda mais. Bloqueia, o que faz nesse caso, doutora? Nesse caso né? Já tenho uma Era uma postura... pessoa que a senhora conhecia? Uma pessoa que eu conhecia. Eu tenho uma postura de conversar, porque esse é o meu trabalho, né? Tentar entender qual que é o posicionamento. A psicóloga vai lá tentar até ajudar a pessoa, né? Em privado, fui tentar conversar com a pessoa. Ah, mas é uma crítica construtiva. Estou fazendo isso porque sou sua amiga e quero te ajudar. Poxa, se você é minha amiga, você vai querer me desmoralizar na frente das pessoas? Se você é minha amiga, você pega o telefone ou fala diretamente comigo. Olha, não achei legal, você escreveu isso aí, não pegou bem. Ou você, sei lá, sua roupa não estava boa no programa hoje, da próxima vez vai com uma roupa mais clara ou mais comprida, o que seja, né? A pessoa não vai fazer isso. Então, assim, me pareceu que não era uma crítica boa que um amigo fizesse, e sim de uma pessoa que estava com algum problema ali comigo, que eu incomodei essa pessoa. Agora, eu vou deixar aqui uma pergunta que é o seguinte: você precisa também ter muita serenidade e autoconfiança para entender que muitas vezes essa crítica não pode tirar o seu sono, porque tem gente que perde o sono com crítica. Os famosos falam muito isso, que no começo, e o que acontece muitas vezes com os famosos é que depois que vem a primeira crítica, mais 1 milhão de críticas vem a seguir, que é aquele comportamento grupal. Que é o comportamento que você falou. A gente, já vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. O que fazer com o hater quando você não conhece? Bloquear, não bloquear? Porque provavelmente você conhece, mas aquele perfil a princípio é anônimo. O que fazer com ele? Depois eu vou dividir mais uma experiência com vocês. Eu já volto, tá, doutora Triana, para a gente continuar esse bate-papo. E eu volto a conversar agora com a doutora Triana Portal, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o comportamento nas redes sociais. Doutora, para lidar com um comportamento ruim do outro na rede social, é preciso estar bem resolvido também, não? Sem dúvida. A gente tem que ter a etiqueta que a gente usa na vida social, no nosso dia a dia, a gente tem que ter na rede social também, não é mesmo? Então, acho que a educação, ela é válida em qualquer ambiente. A ferramenta não te dá essa liberdade para sair fazendo o que você quer, né? Como se fosse um mundo sem lei. Muita gente fala disso, mas é liberdade de expressão. Eu estou na minha página pessoal, ali eu falo o que eu quero. Mas até que ponto você pode falar sobre o outro? Exatamente. Você fala o que você quer sobre você. Sim, você fala o que você quer sobre você. Mas o outro você tem que respeitar. Doutora, tentando fazer agora um comparativo ou até mesmo uma ilustração da questão psicológica de como a gente vê a sociedade hoje. A gente sabe que a sociedade se dividiu, não numa porcentagem igual, mas entre partidos políticos. E a gente viu o que aconteceu nos últimos dias com a morte da esposa do Lula. E me chamou muito a atenção, porque independente do lado do partido que você está, se você é a favor ou se você é contra, se você acha que tem que ser preso ou que tem que deixar de ser, porque isso aí a gente sabe que vai ser investigado e quem vai decidir é a polícia, não somos nós. A gente pode ter a nossa opinião, se eu gosto ou se eu não gosto. Mas daí ao ponto de ver coisas como eu vi, de pessoas que se diziam felizes com a morte de alguém. Doutora, isso é reflexo de uma sociedade doente psicologicamente? Sim, é a cultura do eu. A pessoa só pensa nela, ela não consegue ter empatia, enxergar a dor do outro e dividir, né, o que é a minha crença política, a minha crença religiosa, o meu partido, o que eu penso de desejar o mal de alguém. Isso é muita confusão, né? Então, uma pessoa que provavelmente não é feliz, né, tem muita raiva guardada dentro de si e aproveita esses momentos para escoar. Eu tenho que finalizar, mas eu acho que a dica que se você está se sentindo um hater em alguns momentos, procura ajuda psicológica, não é verdade, doutora? Pois é. E assim, como você tinha me perguntado, bloqueia? Em alguns casos é o ideal, né? E uma coisa que nunca você deve fazer é dar alimento para essa pessoa. Não fica batendo boca Se com você hater. ficar batendo boca, vai piorar a situação, porque é isso que a pessoa quer, ser notada. Né?
Ali ela ganha uma dimensão que ela não tem se está só eu aqui e você discutindo. Ali tem um monte de gente para ver. Ela ganha uma audiência muito maior. Então a pessoa quer exatamente isso, é causar. Causar. Né? Ela quer chamar essa atenção, não dá essa atenção para ela. Então você ignora que é a melhor saída. Doutora Triana, eu encerro esse bate-papo com gosto de quero mais, já vou te convidar para voltar. Eu acho que esse tema ainda rende muito, né? Sim, sem dúvida. Quem quiser entrar em contato com a doutora, telefone 0 operadora 11 3739 3140. Tem também no YouTube, né? A pessoa pode entrar em contato, pode acompanhar ali no canal. Eu tô sempre postando novos vídeos. Portal Triana, né? Portal Triana. Então procura ali, ó, tá aqui na tela para você. E tem também o site trianaportal.com.br. trianaportal.com.br. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, adorei. Uma ótima tarde, eu também amei. Também. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.